A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Maria Paiva, sou evangélica, estou aqui gravando mais um áudio para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, defendendo a autoridade do Senhor, aquilo que só Ele é capaz de fazer e que ninguém mais pode fazer. Queria nesse áudio falar a respeito de mediação. Muitos dizem que temos 2, 3, 4, 5, 6, 10 e diversos mediadores. Mas o que as Escrituras dizem a respeito disso, né? Quantos mediadores de fato a Bíblia fala que nós temos? Bom, vamos para as Escrituras. Como sempre, nós defendemos o que as Escrituras dizem, não o que nós achamos. Portanto, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, veremos o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Vamos fazer algumas observações desta passagem e concluir, de acordo com as Escrituras, o que essa passagem quer nos repassar e quantos mediadores de fato nós temos. Vamos lá. Bom, o que é o mediador? Mediador é aquele que intervém, árbitro ou juiz, ou seja, aquele que intercede por nós, aquele que tem autoridade para interceder, para pedir por nós. Como quando você tem um caso na justiça, você vai até um advogado, porque ele é formado, ele tem autoridade, ele conhece a lei, ele pode lhe defender. Você jamais iria a uma pessoa qualquer que não é advogado, que não tem autoridade, que não tem estudo. Da mesma forma, Jesus, ele é o nosso mediador. Mediador é aquele que tem autoridade, né? Aquele que tem sabedoria, aquele que tem permissão para interceder por nós, para pedir por nós diante de Deus. Observe ele dizer que assim como há um só Deus, há também um só mediador, e ele diz Jesus Cristo, homem. Ora, se ele diz que só temos um mediador, como diz que são 3, 2, 3, 4, 5, 6? Em seguida, ele fecha dizendo que é Jesus Cristo. Por quê? Para poder ir contra as ideias que dizem que são outros, Pedro, Maria ou João. Ele fecha dizendo quem é. E ele não deixa espaço para afirmarmos ou para tirar uma ideia de que existem outros mediadores. Jesus é o nosso mediador, é isso que ele diz. E diz que ele é o único, que assim como só existe um Deus para nós, também da mesma forma só existe um mediador. Então, como que dizem que é 2, 3, 4, 5, quando na verdade a própria Escritura diz que é somente um. E ainda fecha o espaço dizendo que é Jesus Cristo, para não dizerem ou acreditar que é Pedro, que é Maria ou que é João. E isso você pode ver na sua própria Bíblia. Porque Jesus é o nosso mediador. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. Ele está vivo, por isso ele pode interceder. Somente a ele foi dado essa autoridade, a mais ninguém, né? E o apóstolo ele também fala a seguir, porque só a Jesus foi dada essa autoridade. Porque ele se deu a si mesmo em preço de redenção para servir de testemunho ao seu tempo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6. Jesus ele conseguiu, por meio do seu sacrifício, ganhar o direito, a autoridade, a permissão para nos defender. Não é à toa que ele veio a este mundo, sofreu e passou tudo o que passamos para poder nos entender e nos defender diante de Deus. Cristo foi o sacrifício que nos remiu e nos purificou. Por meio do seu sangue, foi constituído mediador de uma nova aliança, a aliança entre Deus e os homens. O homem estava separado de Deus. Era necessário uma aproximação, uma ponte que nos levasse a Deus. O próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, se ofereceu em sacrifício por amor a nós, sendo assim a ponte que nos levaria a Deus.
Jesus é o único mediador, porque ele conquistou isso. Ninguém mais conquistou esse título. Jesus, o nosso Deus, se esvaziou da sua glória quando assumiu a forma de homem. Jesus foi coroado com uma coroa de espinho, foi esbofeteado, foi cuspido no rosto, foi zombado, foi humilhado, foi chicoteado e morto pregado em uma cruz. Esse foi o preço que ele pagou e que o constituiu mediador. Quem mais fez o que Jesus fez? Ninguém poderia fazer isso. E se fizesse, não era o suficiente. Foi por isso que ele veio. Se qualquer um pudesse ser mediador, Jesus nem teria sofrido e se humilhado para conseguir isso. O véu do templo partiu-se ao meio. Eis que Cristo agora seria e é a ponte que nos leva a Deus. O véu partindo-se significa livre acesso a Deus por meio de Jesus. Por isso Jesus mesmo diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente por meio do Senhor Jesus que nos acheguemos a Deus. Não adianta pegar atalhos, tentar ir por meio de supostos mediadores, porque o próprio Senhor Jesus diz que é somente por meio dele e de ninguém mais que nos acheguemos a Deus. Somente a Jesus é dado o título de mediador, advogado, intercessor e consolador, juntamente com o Espírito Santo, que é a divindade do Deus de Israel. Somente ele pode interceder por nós, porque sabemos que tanto Jesus como o Espírito Santo são o próprio Deus. Por isso o céu é submisso a eles e Deus só ouve a eles. Ninguém mais pode se apresentar diante de Deus e falar por nós, a não ser Jesus e o Espírito Santo. Deus não aceita que eles peçam nem por eles mesmos, quanto mais por nós. Os servos, eles não podem pedir por nós. Eles não podem pedir nem por eles mesmos, porque eles não têm essa autoridade. Eles não têm essa permissão dada por Deus. E isso está descrito bem claro em Apocalipse 6, do verso 9 ao 11. Na abertura do 5º selo, João diz: vê os que haviam sido mortos pedir justiça. Ou seja, eles estavam clamando ao Senhor que julgasse os homens que o haviam matado. Mas Deus os adverte, mandando eles ficar quietos e esperar que no momento certo ele faria justiça. Veja, se eles não puderam pedir nem por eles mesmos, que Deus não admite, como eles poderão pedir por nós? Como eles poderão fazer por nós aquilo que eles não ganharam autoridade nem para fazer por ele mesmo? Como que eles irão se apresentar diante de Deus e pedir por nós, sendo que ao pedir por ele mesmo, eles foram advertidos pelo próprio Deus? Vários títulos dados a Jesus e atribuídos aos seus servos, inclusive a Maria. E isso é um erro. E veja por quê. Tudo que Jesus conquistou foi por meio do seu sangue derramado. Somente a ele é atribuído os títulos de advogado, mediador, intercessor, consolador, juntamente com o Espírito Santo, de acordo com as Escrituras. Se diz que Maria é tudo isso porque Jesus é e ela é mãe de Jesus. Por ser Jesus Deus, deveríamos chamar de Deus a Maria? Claro que não, pois há um só Deus. Pois assim como há um só Deus, é esse mesmo Deus que intercede por nós. É esse mesmo Deus que é o nosso advogado, rei, santo, imaculado, misericordioso, intercessor, consolador. Se o próprio Deus é tudo isso, para que vamos precisar recorrer ao seu servo, já que todos eles estão abaixo de Deus? Se Jesus é Deus e não é correto atribuir o título de Deus a Maria, então desconsidere todos os outros títulos dados a ela. Pois assim como Jesus é Deus e ela não é deusa, Jesus é advogado, é mediador, é intercessor, é consolador e ela não é e não pode ser tudo isso, pois foram honras e glórias dadas somente ao Senhor Jesus. E você pode ver isso bem claro nas Escrituras. Não existe registro de nenhuma autoridade dada a mais ninguém para ser mediador, para ser advogado, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem ainda tem dúvida a respeito da mediação do Senhor Jesus Cristo e crê que nós temos outros mediadores, lê a carta aos Hebreus, em que o autor reforça várias vezes que Cristo é o mediador e sumo sacerdote da nova aliança, e somente a ele. Observe que não aparece nenhum outro, somente a Jesus Cristo foi dada autoridade para ser mediador. Somente ele é mencionado na carta aos Hebreus como mediador e nenhum outro.
Ao defender que os servos de Jesus são tudo isso, estamos negando Jesus, pois estamos reconhecendo que Jesus não é suficiente como mediador, como intercessor, como consolador, como advogado e que precisamos de outros. Observe, se você contrata um advogado para defender a tua causa e você se sente inseguro e arruma outra, é porque você está afirmando que ele não é o suficiente para te defender. Quando você deixa de clamar ao Senhor Jesus para clamar ao seu servo, você está deixando claro que confia mais nos servos do que no Senhor Jesus. Você está deixando claro que os servos têm mais capacidade do que o Senhor Jesus. Será que os servos podem fazer aquilo que o próprio Deus não faz? Será que aquilo que Deus não faz, os seus servos irão fazer? Jesus, ele pode tudo, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Por isso não precisamos de mais ninguém, só de Jesus. Jesus, ele é único e suficiente para nós como advogado, porque aquilo que ele não conseguir, nenhum outro vai conseguir. Jesus é único e suficiente como mediador, porque aquilo que ele não conseguir, ninguém mais vai conseguir. Jesus é o suficiente como intercessor, juntamente com o Espírito Santo, porque aquilo que eles não conseguir, ninguém mais pode conseguir. Em momentos assim, difícil, qual é o certo? É clamarmos ao servo de Deus, é clamar a Deus. Quando você quer ser contratado por uma empresa, você vai a quem? Você vai aos empregados da empresa ou você vai ao patrão pedir uma vaga? Considere os servos empregados e considere o Senhor Jesus Cristo patrão. É por isso que nós vamos a Ele. É porque só Ele pode, só Ele tem autoridade, só Ele tem poder, porque Ele é Deus e Deus pode tudo. Muitos atribuem vários títulos dados a Jesus e a Maria, como eu já disse no princípio. Mas isso é um erro visível, porque pela lógica, uma mãe ela não é aquilo que um filho é. Não é porque o meu filho vai se tornar para ser doutor que eu vou ser doutora e consultar. Não é porque minha filha vai se formar para advogada que os clientes dela tenham que vir até mim e pedir para eu defender. Por quê? Porque foi ele que estudou, foi ele que se formou. Somente ele tem autoridade e sabedoria para fazer aquilo e não a própria mãe, como muitos dão a entender. As passagens dizem, confirmam que Jesus é advogado. E não há nenhuma passagem que diga que a sua mãe foi dada essa autoridade. Não há nenhuma. Até hoje eu nunca vi. Maria teve sim uma missão muito importante, que foi trazer o Salvador. Mas não foi ela que salvou a humanidade, porque não foi ela que morreu naquela cruz. Foi o Senhor Jesus. Foi ele que morreu naquela cruz. Foi ele que fez o que ninguém foi capaz de fazer. Foi ele que foi humilhado. Foi ele que foi xingado. Foi ele que foi zombado. Foi ele que foi coroado com uma coroa de espinho. Ficou com as costas estraçalhadas de tanta peia que levou. Foi o Senhor Jesus Cristo que foi pregado e morto numa cruz por amor a mim e não a mãe dele. Quem fez o principal, quem fez o papel principal que nos levou à salvação. E ainda que Maria tivesse se negado a ser mãe do Senhor Jesus, ele viria de qualquer jeito, porque o Senhor já havia determinado que ele viria. Então ele veria de qualquer jeito, porque aquilo que Deus termina, ele faz. Aquilo que ele promete, ele é fiel para cumprir. E ele já havia prometido. As promessas tinham que se cumprir, as profecias tinham que se cumprir. Então, de uma forma ou de outras, elas se cumpririam. O Salvador viria de qualquer jeito, de qualquer forma, mas ele viria salvar a humanidade, porque isso o Senhor havia determinado, mesmo antes da fundação do mundo, conforme diz as Escrituras. Então, nós só temos um único mediador, é isso que as Escrituras dizem. E se ela diz que só temos um único mediador, como dizem que é 2, 3, 4, 5, e se ela diz que é somente Jesus Cristo, como podem dizer que é Maria, Pedro e João, sendo que as Escrituras se fecham, ela não deixa espaço para opinião, ela se fecha totalmente. E é necessário reconhecer quando as Escrituras se fecham, quando ela não dá espaço para opinião, quando ela diz que é um só. Ela está defendendo, ela está deixando claro que não é 2 nem é 3. Quando ela cita o nome, ela deixa claro que é somente aquele. E nela, ela diz que é um só. E diz que é Jesus Cristo. E a nenhum outro é atribuído
essa autoridade para nos defender. A nenhum outro foi dado esta autoridade, porque somente o nome do Senhor Jesus Cristo é citado como único mediador, conforme está na carta aos Hebreus. Pode ler e conferir lá, se você quiser. Que a paz do Senhor esteja com você. Que o Senhor possa abrir o teu entendimento, te curar, te libertar, te salvar. Mostrar a você a verdade, não a verdade que vem de homem, de igreja, de religião, mas uma verdade que vem da sua própria Bíblia. Porque tudo o que eu falei está nela, e é nela que você tem que crer. Porque ela foi escrita por homem, mas foi inspirada pelo próprio Deus. Ela não é palavra de homem. Ela é a palavra do Senhor Deus. E a palavra do Senhor Deus, ela não pode ser rejeitada. E ela não pode ser colocada acima de palavra de homem, como muitos têm feito. Desprezado as palavras do Senhor e colocado dogmas e tradições de igreja acima. O que é um erro qual você será julgado e condenado por ele. Como diz as Escrituras, que quando o Senhor vier, batalhará com a espada da sua boca. E a espada é a palavra, é aquilo que você leu e não creu. É esta palavra que ele irá batalhar, que ele irá te julgar e te condenar, segundo as tuas obras e aquilo que você soube, se creu ou não.